Sabe quando a gente fala em química, a primeira coisa que vem na cabeça é, sei lá, um laboratório, né? Tudo branco, um monte de frascos com fumaça. Mas e se eu te contasse que a química de verdade, a que importa mesmo, está acontecendo agora, aí na sua casa, na água que você bebe, na comida que prepara? Hoje a gente vai desvendar essa química secreta do dia a dia. Você vai ver que já entende muito mais disso do que imagina. Então, vamos lá. Vou começar com uma provocação aqui. Pensa aí rapidinho. Um simples copo d'água, aquele prego esquecido no quintal que ficou todo enferrujado e a bateria que dá vida para o seu celular. Parecem coisas que não têm absolutamente nada a ver uma com a outra, certo? Mas existe um fio invisível que conecta tudo isso. Você já tem um palpite do que seja? Pois é, a resposta é a química. São reações que, mesmo sendo invisíveis, estão acontecendo o tempo todo, bem debaixo do nosso nariz. E a gente vai seguir essa trilha hoje para entender o segredo por trás de cada um desses exemplos. Preparado? Então vamos nessa. Vamos começar pelo mais básico, pelo que a gente conhece desde sempre: a água. A gente aprende lá na escola que a fórmula é H2O e pronto. Mas a história por trás desse H2O, nossa, é muito maior e mais importante do que a gente pensa. Olha esse número, 0,3%. Parece nada, né? Quase um erro de digitação, mas esse número é gigantesco em importância. Pensa só, de toda a água doce do nosso planeta, só essa lasquinha de nada tá nos rios e lagos, facinha pra gente usar. É um pingo no oceano, literalmente. E é basicamente tudo o que a gente tem. E aqui, o gráfico mostra isso de um jeito que não tem como duvidar. A maior parte do planeta é água salgada. Fim. Daquele pedacinho que sobra, que é a água doce, a maior parte está congelada lá nos polos ou escondida debaixo da terra. O que sobra para a gente beber, cozinhar, tomar banho, é aquele tiquinho de nada que a gente viu antes. Isso faz a gente pensar, né? O quanto cada gota de água limpa é valiosa. Mas ainda bem, a natureza é sábia. Ela tem um sistema perfeito que recicla essa água o tempo todo, que é o famoso ciclo da água. É bem simples de entender. Olha só, o sol esquenta a água dos rios e mares, ela evapora e vira vapor. Lá em cima, esse vapor esfria e vira nuvem. E depois, despenca em forma de chuva, enchendo tudo de novo. É um ciclo que não para e é ele que garante a nossa vida. Ok, agora vamos sair um pouco lá de fora e entrar no nosso laboratório particular, a cozinha. Pode acreditar, todo dia a gente faz um monte de experimento químico ali. E o melhor exemplo é na hora de passar aquele cafezinho. Sabe essa mágica? Você joga o açúcar no café, mexe um pouco e, puf, ele some. Isso aí, meu amigo, minha amiga, é química pura. O nome técnico para isso é solução. O café, que é o líquido quente, é o que a gente chama de solvente. O açúcar, que foi dissolvido, é o soluto. E o resultado final, o seu café docinho, é a solução. Viu só? Você faz química todo dia de manhã e talvez nem soubesse. E tem mais, a sua cozinha é um campo de batalha entre dois opostos, os ácidos e as bases. Os ácidos você conhece bem, é aquele azedinho do limão, do vinagre. Já as bases são diferentes. Pensa num produto de limpeza, tipo sabão ou água sanitária, que geralmente é meio escorregadio na mão. E isso é uma característica das bases. A gente usa os dois o tempo todo sem nem dar nome. E olha que legal como isso funciona na vida real. Já se perguntou por que um produto com soda cáustica desentope a pia? Não é força, é química. A soda, que é uma base bem forte, reage com aquela gordura que entope o cano e transforma a gordura em sabão. E como o sabão se dissolve na água, ele leva a sujeira embora. É a química resolvendo um perrengue do dia a dia. Beleza, saindo da cozinha, vamos dar um pulo lá no quintal ou na caixa de ferramentas. Sabe aquela ferramenta que você esqueceu na chuva e ficou toda enferrujada? Aquilo ali não é só sujeira, não. É uma transformação química acontecendo bem na sua frente. É como se o metal estivesse cansado. Tá, mas como é que a ferrugem aparece? É tipo uma receita, bem simples. Você precisa de 3 ingredientes: ferro, água e o oxigênio do ar. Quando esses 3 se encontram, o ferro começa a perder umas partículas minúsculas, os elétrons. Esse processo de perder elétrons, na química, a gente chama de oxidação. O resultado final dessa oxidação é aquela camada marrom que a gente conhece como ferrugem. Mas aí que tá. A mesma química que cria o problema
também dá a solução. Existe um truque genial chamado metal de sacrifício. A ideia é a seguinte: você pega um outro metal que se enferruja mais fácil que o ferro, tipo o zinco, e gruda ele no ferro. O que acontece? O oxigênio e a água vão atacar o zinco primeiro. Ele se sacrifica, se oxida no lugar do ferro, e o ferro fica ali, protegidão. É por isso que cascos de navio usam isso. Agora, se você tentar com cobre, não funciona, porque o cobre é mais preguiçoso, menos reativo que o ferro. Certo. Agora segura aí que a gente vai juntar todas as pontas. A gente viu que a oxidação enferruja e destrói o metal. Mas, e se eu te disser que essa mesmíssima reação, esse mesmo processo, quando a gente controla ele, é o que cria a energia da pilha do seu controle remoto? É exatamente isso. É a mesma química, só que uma hora ela é vilã, outra hora ela é heroína. Quando está solta, sem controle, a oxidação vira ferrugem e estraga as nossas coisas. Mas quando a gente coloca ela dentro de uma caixinha, de uma pilha e controla o processo, ela vira a nossa fonte de energia. A palavra-chave aqui é controle. Então vamos dar uma espiada dentro da pilha. Imagina que ela tem dois lados. Um polo negativo, que geralmente é de um metal como o zinco, que está louco para perder elétrons, ou seja, para oxidar, lembra? E do outro lado tem o polo positivo, que tem uma substância que está louca para ganhar esses elétrons. É um jogo de perde e ganha. E é aí que a mágica acontece. A pilha força esses elétrons a fazer um caminho. Eles saem do polo negativo, passam pelo circuito do seu aparelho, tipo fazendo o controle remoto funcionar, e chegam lá no polo positivo. Esse fluxo, essa estradinha de elétrons, é o que a gente chama de corrente elétrica. É a química da ferrugem, só que domada para trabalhar para a gente. Bom, e para a gente fechar, depois de entender tudo isso, fica uma última reflexão. A gente viu que a pilha é cheia de metal, cheia de química. Agora que você sabe o que tem lá dentro, o que você acha que acontece quando a gente simplesmente joga essa pilha no lixo comum e ela vai parar na natureza? Entender isso tudo também traz uma responsabilidade, né? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu!